capítulo 12 do livro de Êxodo, encontramos um relato de grande profundidade que descreve a instituição da Páscoa judaica. Este evento não apenas marca a libertação dos filhos de Israel da escravidão do Egito, mas também estabelece uma poderosa tradição religiosa que perdura até os dias de hoje. A história começa com a instrução divina dada a Moisés e Arão sobre como o povo de Israel deveria celebrar a Páscoa. Deus ordena que eles marquem o 10º dia do primeiro mês como o início deste novo ritual sagrado. É uma preparação meticulosa que antecede a grande noite da libertação. Nesse contexto, Deus orienta Moisés a instruir o povo a selecionar um cordeiro ou cabrito sem defeito para cada família. Este animal seria sacrificado ao entardecer do 14º dia do mês. O sangue do cordeiro seria então aspergido nas vergas e nas ombreiras das portas das casas dos israelitas. A aplicação do sangue tem um simbolismo profundo. Servia como sinal para proteger os habitantes das casas da ira que Deus traria sobre os egípcios naquela noite, quando ele passasse para ferir os primogênitos do Egito, mas poupasse os filhos de Israel. A escolha do cordeiro sem defeito não é coincidência. Ela aponta para a pureza e a perfeição da oferta que Deus exige como pagamento pelo pecado. Este sacrifício aponta para o sacrifício supremo de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que mais tarde viria para redimir a humanidade do pecado. Além do sacrifício, há instruções detalhadas sobre como preparar e comer a carne do cordeiro, juntamente com ervas amargas e pão sem fermento. Este banquete da Páscoa é uma refeição de celebração e comunhão, que lembra os israelitas da libertação iminente e da aliança renovada com Deus. A pressa é enfatizada durante a refeição, pois os israelitas deveriam comer com os lombos cingidos, as sandálias nos pés e o cajado na mão, prontos para a jornada à frente. Esta urgência reflete a natureza transitória da condição humana e a necessidade de estar sempre prontos para seguir a vontade de Deus. O relato continua descrevendo o terrível juízo que cai sobre o Egito naquela noite. O Senhor passa pela terra, ferindo os primogênitos egípcios, desde os filhos dos faraós até os cativos nas prisões. Este é um momento de julgamento divino, mas também de libertação para os filhos de Israel. As casas dos israelitas marcadas com o sangue do cordeiro são poupadas do juízo. Esta é a promessa cumprida de Deus que mostra sua fidelidade em proteger aqueles que confiam nele e obedecem à sua santa palavra. É um testemunho da justiça e da misericórdia divina em ação. Após esta noite de terror e libertação, o faraó finalmente cede e ordena que os israelitas partam do Egito. É o início de uma jornada épica em direção à liberdade, que culminará na travessia miraculosa do Mar Vermelho e na entrega das tábuas da lei no Monte Sinai. A Páscoa, como narrada em Êxodo capítulo 12, é mais do que uma simples festividade. Ela é um lembrete vivo do poder redentor de Deus, que resgata seu povo da escravidão do pecado e o conduz à liberdade e à vida abundante. É uma história de esperança, fé e promessa cumprida que continua a inspirar e fortalecer os corações daqueles que buscam a Deus. Ao celebrarmos a Páscoa, seja no contexto judaico ou cristão, somos convidados a nos lembrar da fidelidade de Deus ao longo da história e a renovar nossa confiança nele. É um tempo para refletir sobre nossa própria peregrinação espiritual, reconhecendo a necessidade do sacrifício e da redenção, e encontrando esperança na promessa da vida eterna, através de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Assim como os israelitas foram libertos da escravidão do Egito, podemos encontrar libertação e salvação em Cristo, que nos conduz da escuridão para a luz,
da morte para a vida. A história da Páscoa é uma inspiração a viver com gratidão, fé e coragem diante dos desafios da vida, confiando na soberania e no cuidado de Deus. Jesus tratou a Páscoa com grande respeito, reconhecendo seu valor dentro da tradição judaica e, ao mesmo tempo, atribuindo-lhe um novo significado em relação ao seu próprio ministério e missão. Como judeu, Jesus participava das celebrações da Páscoa de acordo com a lei e os costumes judaicos. Durante sua vida terrena, Jesus participou das festividades da Páscoa em Jerusalém, como evidenciado em diversos relatos nos evangelhos. Ele ensinou e ministrou durante essas festas, aproveitando a ocasião para transmitir ensinamentos importantes e mostrar aspectos de sua própria missão como Salvador da humanidade. Uma das passagens mais marcantes é a última ceia, na qual Jesus celebrou a Páscoa judaica com seus discípulos. Durante esta refeição, ele instituiu a Santa Ceia, usando elementos simbólicos como o pão e o vinho para representar seu corpo e sangue que seriam sacrificados em breve na cruz. Assim, Jesus transformou o sentido da Páscoa, apontando para sua própria morte sacrificial como o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Além disso, em várias ocasiões, Jesus utilizou a Páscoa como momento para ensinar sobre temas relacionados à sua obra redentora. Por exemplo, ele se identificou como o pão da vida durante uma das festas da Páscoa em Jerusalém, enfatizando a importância de crer nele para receber a vida eterna. Ao mesmo tempo, Jesus confrontou as autoridades religiosas de sua época, especialmente durante as festividades da Páscoa, expondo suas hipocrisias e desafiando seus ensinamentos errôneos. Sua presença em Jerusalém durante a Páscoa também contribuiu para aumentar a tensão que eventualmente culminaria em sua crucificação. As festividades da Páscoa eram oportunidades para ensinar, revelar verdades espirituais e preparar seus discípulos para os eventos que em breve se desdobrariam em sua morte e ressurreição. Para os crentes de hoje, a Páscoa representa uma celebração central da fé cristã, marcando a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. É um momento de profunda reflexão, gratidão e alegria, pois reconhecemos que, por meio da morte e ressurreição de Jesus, recebemos o perdão dos nossos pecados e a esperança da vida eterna. A Páscoa é a culminação da história da salvação, demonstrando o amor incondicional de Deus por toda a humanidade. Ela nos mostra que, mesmo em meio ao sofrimento e à escuridão, há esperança e redenção através do sangue de Jesus derramado na cruz e a vitória sobre a morte. Como crentes, testemunhamos pessoalmente o poder transformador da Páscoa em nossas vidas. Ela nos concede perdão, renovação e uma nova perspectiva de vida. Por meio da morte e ressurreição de Jesus, somos reconciliados com Deus e recebemos a promessa da vida eterna. A Páscoa também nos desafia a viver de acordo com os ensinamentos de Jesus, amando e servindo uns aos outros, perdoando aqueles que nos ofendem e compartilhando o amor e a esperança que recebemos. É uma oportunidade para renovarmos nossa fé e o nosso compromisso com Cristo, buscando viver de forma coerente com os valores do reino dos céus. Além disso, a Páscoa nos lembra da nossa responsabilidade como discípulos de Jesus de proclamar o evangelho da salvação a todas as pessoas, compartilhando o amor de Cristo com o mundo ao nosso redor. Nosso testemunho como crentes é mostrar ao planeta que a Páscoa não é apenas uma celebração histórica, mas uma realidade presente e transformadora em nossas vidas. Para a igreja contemporânea, a Páscoa é muito mais do que uma simples festa religiosa. É a expressão máxima do amor de Deus por nós, uma fonte de esperança e um chamado para vivermos de forma digna do sacrifício de Jesus.
que possamos celebrar a Páscoa com corações cheios de gratidão, fé e alegria, testemunhando ao mundo o poder e a glória do nosso Senhor Jesus. Podemos definitivamente afirmar que a celebração da Páscoa é uma forma de fazer homens e mulheres reconhecerem o sacrifício de Jesus como o maior ato de salvação para o mundo. A Páscoa é o momento em que os cristãos voltam no túnel do tempo e celebram a morte sacrificial e a ressurreição de Jesus, o Filho do Criador dos céus e da terra. O sacrifício de Jesus na cruz é o ápice da história da salvação, através do qual a humanidade é reconduzida e restaurada com Deus e recebe o perdão dos pecados. Jesus, o Cordeiro de Deus, que arranca o pecado do mundo, conforme testemunhado nos evangelhos, e sua morte é o divisor de águas na história da espécie humana. Quando celebrado a Páscoa, é preciso que os cristãos reflitam sobre o valor profundo do flagelo de Jesus e renovam sua fé e aliança na obra de Cristo, reconhecendo diante da sociedade que Jesus voluntariamente se entregou à morte para que todos que crescem pudessem ter direito a uma vida diferente, a uma vida melhor, livre das amarras do pecado e do jugo do inferno. A celebração da Páscoa é uma oportunidade para anunciar o Evangelho com nossos semelhantes, convidando-os a aceitarem e confessarem que o sacrifício de Jesus foi o maior ato de amor de Deus para com o mundo. É uma ocasião para pregar a mensagem do amor e da certeza que temos em Cristo. Meus amados irmãos e caros ouvintes, que neste dia em que o povo brasileiro volta sua atenção para a Páscoa, ela possa ser verdadeiramente valorizada, que seja o tema das mensagens da escola bíblica dominical e do culto da noite, e que desperte aqueles que estão dormindo espiritualmente, envolvidos nos afazeres desta vida a ponto de não saberem responder sobre o significado da Páscoa quando indagados. Isso é um sinal de que muitos estão negligenciando o compromisso que fizeram com Deus e não estão dando o devido valor às coisas espirituais e eternas. Que Deus tenha misericórdia do seu povo e que os crentes estejam conscientes da seriedade da Páscoa. E assim, que Deus em Cristo Jesus os abençoe e pensem nisso. Queridos e amados irmãos, desejo expressar a todos o quanto tem sido uma realização poder ministrar a poderosa mensagem do Evangelho por meio deste canal. Louvo a Deus por esta oportunidade e pela vida de cada um de vocês como ouvintes. Entre os objetivos traçados está, em primeiro lugar, louvar ao Senhor sobre todas as coisas e, em seguida, evangelizar, levando a mensagem de fé e esperança aos quatro cantos da terra. Nesta oportunidade, peço a todos que, se aprovarem nosso trabalho, visitem nosso canal na plataforma do YouTube, inscrevam-se, ativem o sininho das notificações e deem seu like. Lá terão acesso a centenas de mensagens com os mais variados temas, todos contextualizados às necessidades humanas. Compartilhem, enviem para seus amigos, familiares e evangelizem. Com certeza verão resultados maravilhosos. Lembre-se que com essa simples ação você poderá ganhar muitas almas e sempre consciente de que a obra de Deus se faz com os pés dos que vão, as mãos dos que contribuem e os joelhos dos que oram. Muito obrigado e que Deus os abençoe.